Meu Senhor Jesus, obrigado por mais uma noite das 1000 ou do dia dos 1000 que o Senhor está comigo. Dá-me a graça de poder desfrutar no meu coração a eficácia da experiência da oração em cada dia da minha vida. Ensina-me a tua verdade de fé ao meu coração. Fala comigo na manhã de hoje, em teu nome, Jesus, minha justiça. Amém. Graças a Deus. Nós estamos tratando o nosso estudo bíblico sobre a doutrina da fé. Nós iniciamos na semana retrasada, né? E vemos a sua importância, falamos o que a fé significa e verificamos a fé em termos gerais e descobrimos também que ela significa conhecer a palavra de Deus, aceitá-la no coração e entregar-se a cumprir as suas exigências. E hoje nós vamos falar sobre a relação da fé e obras. Qual é a sua relação? E já de início eu quero dizer que não há mérito na própria fé, porque não é a fé que salva, e sim Jesus Cristo, sobre quem depositamos a nossa fé. Ele é que salva. Muitas pessoas dizem, eu já ouvi dizer, que não importa o que se creia, uma vez que a pessoa seja sincera na sua fé. Pode ser que alguém seja sincero naquilo que crê, mas se dá crédito a uma mentira, de nada adianta a sua crença, né? Os adeptos de Baal no Velho Testamento, que nós lemos em 1 Reis capítulo 18, eram sinceros na sua fé, mas os seus deuses de madeira e pedra não lhes podiam responder com poder como o Deus de Elias pode fazer. A fé, meus amigos e irmãos, em qualquer Salvador que não seja em Jesus Cristo não salva. A fé em qualquer outro evangelho que não seja o do Novo Testamento não salva. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, né? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. É muito sério. No início do meu ministério, ainda era bastante jovem, estava iniciando aquele ardor pelo evangelismo, e eu encontrei uma pessoa que era bastante religiosa e lia, leitor da Bíblia mesmo. Então ele me fez o seguinte, né, falando sobre fé e salvação. Ele disse o seguinte para mim, né, havia uma contradição entre o que Paulo dizia e Tiago a respeito da fé e as obras, em Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26 e Romanos 4, 1 a 12. Mas será possível que existe essa contradição realmente? Então, Paulo escreve contemplando, meus irmãos, o assunto do ponto de vista de Deus e afirma que somos justificados diante de Deus sem obra alguma de nossa parte. É somente pelos méritos de Cristo, cuja obra redentora já foi completada na cruz. Tiago considera o assunto do ponto de vista dos homens, né, que somente podem julgar o testemunho do crente por meio de uma mudança de vida. E por isso então que ele declara no versículo 24 do capítulo 2, verificar que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Paulo mostra que a fé é a base da nossa justificação, enquanto Tiago afirma que nós provamos a nossa fé por uma demonstração prática de obras, isto é, o nosso exterior. Somos justificados diante de Deus por fé no sangue e na obra completa de Cristo, e somos justificados diante dos homens por demonstrar essa fé pelas boas obras que devem ser o natural resultado de uma fé viva e verdadeira. Deus pode ver o coração que ele salvou por meio da fé, mas os homens podem ver somente o que está do lado de fora, como eu disse, o exterior, né? A manifestação do coração ou o fruto da fé, que são as boas obras. Meus irmãos, a fé genuína ela não pode ser feita de simples intenção, pois ela só tem validade quando se pratica o bem que deseja o coração de Deus. Quando a religião não é dirigida por fé genuína e verdadeira, a pessoa caminha pela vida assim, fazendo muitas doidices numa direção perigosa. Vamos continuar falando aqui. De onde então vem a fé? Veja, a fé é a obra combinada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vamos ver que Deus Pai dá a fé. Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo diz que é porque pela graça que me foi dada,
Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus Pai concede a fé no princípio, como ele diz em Efésios capítulo 1, verso 6, e promove o desenvolvimento dessa fé, como está em 1 Coríntios capítulo 12, não é isso? Muito bem. A fé, portanto, é o dom gratuito da graça de Deus. E, segundo, Deus Filho é quem aperfeiçoa a fé. O autor de Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em Mateus capítulo 14, versículo 30, vemos que Pedro podia andar por cima das águas pela fé enquanto seus olhos permaneciam fitos em Cristo. Sua fé era em Cristo e no seu poder de fazê-lo andar por cima da água. Mas quando ele viu as ondas quebrando em redor, sentiu a dúvida e o temor penetrarem no seu coração e começou a afundar. No momento, meus irmãos, em que tiramos os olhos de Cristo e contemplamos o mundo em redor de nós, cheio de dificuldade, de impossibilidades, a fé em Cristo ela dá lugar ao temor das circunstâncias. Por isso, os discípulos oraram a Jesus pedindo o seguinte, em Lucas 17, versículo 5, aumenta-nos a fé. Uma outra coisa, a terceira é que Deus, o Espírito Santo, é quem administra a fé. Ele é o executivo da Trindade. Ele aplica e administra a fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a gente lê dessa maneira que o Espírito dá isto, dá aquilo outro, e diz no verso 9 que a outro, pelo mesmo Espírito, ele dá a fé. A fé, pois, é um dom de Deus Pai, é sustentada e promovida por Deus Filho e administrada por Deus Espírito Santo. Há também um aspecto humano da fé. Ainda que a fé seja a obra da Trindade, nós somos responsáveis se não a temos, porque Deus quer promover a fé em todas as suas criaturas e o fará se elas não resistirem ao seu Espírito Santo. Logo, nós somos responsáveis nem tanto pela falta de fé, mas por resistirmos ao Espírito que procura promover a fé em nossos corações, porque a gente está cansado de ouvir esse versículo, né? Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 4 também, na pregação de Pedro, diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Então, do contexto desses dois versículos, verificamos que eles se referem à pregação da palavra de Deus, o Evangelho, isto é, a palavra de Deus pregada. Em outros trechos, se fala da palavra de Deus escrita, isto é, a Bíblia, como sendo o instrumento que produz a fé. Em Gálatas capítulo 3, versículos 2 a 5, Paulo fala da operação de maravilha pela pregação da fé. E em Romanos capítulo 4, versos 19 e 20, nós vemos que a fé de Abraão foi manifesta por ele abraçar as promessas de Deus. Bem, se a fé é por ouvir a palavra de Deus pregada e por ler a palavra de Deus escrita, somos então responsáveis pela aquisição da fé, uma vez que tenhamos oportunidade de ouvir ou ler a palavra de Deus. Nesse gancho do aspecto humano da fé, Lucas fala da oração como sendo um instrumento para desenvolver a fé. Lucas capítulo 22, verso 32, Jesus diz a Pedro: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E como eu citei o versículo 5 de Lucas 17, os apóstolos disseram a Jesus, aumenta-nos a fé. Outros trechos que falam da oração como um fator essencial para desenvolver a fé, por exemplo, você pode ler em Marcos capítulo 9, verso 32 e Mateus também 17, verso 19 e 21. Portanto, a nossa fé ela cresce por usarmos a fé que já temos. E pelo exercício da fé, vemos que ela é fortalecida ou ampliada. Tem gente que diz que ela é amplificada. Muito bem. Que Jesus te abençoe. Na semana que vem nós vamos para o último ponto e vamos falar sobre quais os resultados da fé. Se você quiser ver as outras partes também na internet, está no YouTube, Você procura lá e você vai juntar essas duas partes para ver todo esse estudo, tá? E a gente vai completar a semana que vem em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe.